Glória a Deus, irmão. Pode sentar. Internacional do Imirim aqui. Do Imirim para o mundo. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Deus é bom. Estava aqui vendo as irmãs cantando, vendo a igreja, né, de mãos dadas. Me recordou daquele louvor que há um clima, uma esfera de amor, né? Porque há realmente um clima, uma esfera de amor entre nós. E se nós temos realmente essa convicção de que somos corpos, de que somos ligados, esse clima prevalece entre os irmãos. E que bom poder sentir todo esse carinho, todo esse amor dentro da igreja, entre os irmãos. Isso é muito bom, não tem preço, irmãos. Isso realmente eu creio que agrada o coração do Pai. Amém? Glória a Deus, irmãos. Para mim é uma grande honra, um privilégio poder estar aqui com vocês, né? E estar encerrando essa campanha. E eu creio que é uma responsabilidade, né? Porque assim, antes de mim já foram 6 irmãos aqui, irmãs, né? Que estiveram aqui, trouxeram a mensagem do Senhor aos nossos corações. E Deus falou com cada um. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje Deus trará uma porção nova aos nossos corações, porque é Ele, porque não depende de nós, porque dependemos dEle. Amém? Vamos ler o texto base dessa campanha nossa. Está em Mateus 11, 28. Eu vou ler aqui na minha versão. A Débora descobriu o meu segredo, que eu trago o tablet para colocar uma letra gigante. Eu vou confessar um negócio para os irmãos. Eu fui lá na Conde de Sarzedas, comprei a Bíblia, letra extra gigante. Precisei de óculos. Falei, eu vou levar o tablet. Fica melhor para mim. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em algumas versões diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Ao meditarmos nesse texto, né, e examinarmos as nossas vidas, em primeiro lugar nós podemos verificar que esse texto, ele trata-se de um convite. É um convite. Não é um convite para uma festa, não é um convite para uma balada, não é um convite para um churrasco, mas é um convite para o descanso, para a paz. Esse é um convite muito melhor do que qualquer outro desses que eu citei. É um convite de descanso em Cristo. Só Ele pode nos dar esse convite, só Ele pode trazer um convite desse, porque só nele podemos ter esse verdadeiro descanso. E nós podemos ver, irmãos, como essas palavras, elas são poderosas, inclusive nos dias atuais, porque essa palavra foi escrita há muito tempo, e eu creio que ela já foi poderosa para essa época, mas nos dias de hoje parece que ela está mais viva do que nunca. Nós precisamos cada vez mais desse descanso. Nós vivemos em uma sociedade onde o ritmo está totalmente acelerado, não é isso? Vocês já notaram isso? Como o ritmo vem acelerando, né? As demandas constantes, agora elas são normais, são a norma. Não existe mais aquele ritmo mais tranquilo na vida como um todo. Não estou nem falando apenas de ambiente de trabalho, mas na vida como um todo. Nós vivemos acelerados, nós vivemos querendo resolver coisas, resolver a maior quantidade de coisas no menor espaço de tempo. Nós estamos acelerados. E com a popularização do aparelho celular, as pessoas estão mais conectadas do que nunca. Vamos fazer um experimento aqui? Quem está com o seu aparelho celular aqui, agora? Levanta a mão. Até que não tem tanto, meio a meio. A Cida eu nem estranho, porque a Cida, eu vou expor a Cida aqui. A Cida, ela acredita que o aparelho celular é para ficar dentro de casa, né? E às vezes a gente passava sufoco na rua, quando eu ia levar ela no hospital para consulta, essas coisas, eu falava, às vezes não tinha lugar para estacionar, principalmente aqui na Voluntários, perto de São Camilo. Aí eu falava para ela, desce, e eu vou parar em alguma porta de garagem, e fico esperando, e você me liga. Ela, mas eu não trouxe celular. Eu falei, mas como é que eu vou te buscar, mulher? Por isso que eu esqueço ela no mercado, essas coisas todas, né? Depois eu preciso contar essa história para os irmãos também, que acho que não sabem inteira, né?
Irmãos, essa facilidade de comunicação e acessos às redes sociais como um todo, ela trouxe benefícios inegáveis. Trouxe. Enquanto eu estava meditando sobre isso, estava lembrando da nossa irmã Judite, né, que foi para a Suíça. E eu tive na casa dela para a gente orar pelo Elias, porque ele ia passar por uma cirurgia, e a irmã também ia passar por uma cirurgia logo na sequência. Então eu fui lá com a Cida. Se os irmãos, um dia eu não lhe der parabéns no dia de aniversário, não fique com raiva de mim, é porque eu não guardo data de nada. O Facebook de vez em quando me ajuda. Mas caso contrário, irmãos, eu vou esquecer, entendeu? E eu cheguei lá no dia do aniversário dela, né? Nem sabia que era aniversário dela, né? E aí a gente chegou lá e ela estava numa videochamada com a filha dela que mora na Suíça. E a gente chegou e aí eu até fiquei meio sem graça. Puxa, cheguei no dia do aniversário da mulher, né? E aí ela estava na videochamada, ela falou para mim assim, escuta, você pode orar por eles também? Eles estão lá na Suíça agora, mas estamos numa videochamada. E eu olhei e falei assim, que bacana isso, porque a Suíça, a diferença é de 4 horas, né? Eles estão 4 horas na nossa frente. Então eu cheguei por lá, acho que eram umas 16 horas mais ou menos. Também sou ruim de horário. Mas eu acho que era mais ou menos 16. Então 16 lá eram umas 8 horas da noite, lá na Suíça. Mesmo dentro desse fuso horário, eu consegui orar com aquela moça e com o marido dela online, mesmo com a diferença de 4 horas. Então, veja, que trouxe benefícios, essas questões. Mas ela também gerou uma carga emocional intensa sobre a vida da gente. Embora, assim, irmãos, obrigado, irmã. Eu e o pastor somos muito jovens, como ele disse no domingo. 25 anos. A gente é da época que, e acho que muitos irmãos aqui também que são bem jovens, é da época que o celular não tinha existido ainda, não é isso? Às vezes eu conto para a moçada aqui que eu fui na inauguração do metrô de São Paulo, né? Aí fica meio esquisito, né? Mas eu sou de uma época que o celular não tinha. E quando criou-se o celular, a gente chamava de tijolar, porque era muito grande. E além de ser grande e pesado, você tinha que puxar uma antena enorme, né? Era mais ou menos desse tamanho. E você puxava uma antena enorme, então você ficava com um tijolar na mão, né? E por incrível que pareça, irmãos, acredite, o celular servia para fazer chamada telefônica. Porque hoje ele serve para muito mais coisa do que isso, menos chamada telefônica. Você já notou que você faz poucas chamadas telefônicas? É muito WhatsApp, Facebook, Instagram, não é? É muito mais rápido, você já vê se a pessoa está online, mas ao mesmo tempo você continua acelerado, porque eu vou falar por mim, eu mando uma resposta, aliás, eu mando uma pergunta, alguma coisa, se a pessoa do outro lado demora mais do que 5 minutos, eu já fico ansioso, está demorando demais para me dar uma resposta, mas foi só 5 minutos, aí eu vejo que eu estou acelerado, o problema está comigo. Eu me lembro também, irmãos, que um belo dia no meu trabalho, eu estava chefiando uma equipe, e o meu superintendente, ele chamou todos os chefes lá. E aí, lá vou eu. E aí chamou para uma reunião, eu falei, acho que é bronca, né? Mas não, ele estava com uma cara sorridente. Eu falei, nossa, o que aconteceu com esse homem, né? Era difícil ver um sorriso naquele rosto. Mas aí ele pegou e entregou um presente para cada um de nós. Eu falei, que bacana. Ele falou, não, pode abrir. Abrimos, era um telefone celular. Eu falei, que legal. Eu falei, é um celular corporativo. E outra, não se preocupe com conta, porque a conta está sendo paga pela empresa. Eu falei, que maravilha. Mal entendi, irmão, a armadilha que eu tinha caído. Porque o meu expediente tinha horário para terminar. A partir daquele momento não tinha mais. O homem me ligava de noite, de madrugada, de final de semana. Cada vez que acontecia alguma coisa, meu celular tocava. Aquilo, na verdade, eu falei para os meus colegas, eu falei, isso aqui é uma coleira que botaram em mim, e eu sorridentemente fui lá e pus o pescoço. E eu estou com uma coleira agora. Fiquei conectado direto. E se você desligasse, dava um BO. Eu falei, mas, inspetor, eu estou no meu horário de folga. Não, mas não pode isso, não pode me deixar na mão. Eu falei, gente do céu. Então, irmãos, essa necessidade constante, e a cada vez está mais aflorado, de estarmos online,
de se conectar com outras pessoas o tempo todo, tem criado um ambiente onde o descanso e o relaxamento são cada vez mais raros. Muitas pessoas têm dificuldade de se desconectar dessas telinhas, assim, sabe? E se conectar com a obra da criação de Deus. Observar aquilo que Deus criou. Nós temos dificuldades. Vira e mexe, você está ali no celular. Eu vejo, às vezes eu ando de ônibus ou metrô, é aquele silêncio que antigamente não tinha. Aquele silêncio, todo mundo aqui, ó. Você pode olhar, a maioria das pessoas. Antigamente, se você ainda via um ou outro lendo um livro, hoje, se estão lendo no aparelho celular também. Porque o celular faz tudo hoje. Todo mundo curvado, ali, diante de uma tela pequenininha. Eu quero ler com os irmãos também, rapidamente, o texto de Lucas 12, do 22 ao 28. Lucas 12, do 22 ao 28. Eu vou ler na minha versão. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Irmão, veja que texto glorioso. O Senhor, Ele nos convida a olhar para a sua obra, olhar para a natureza e relaxar. Primeiro que eu até lendo aqui, eu achei que Jesus agiu falou até com uma certa ironia, sabe? Assim como Deus fez com Jó. Onde é que você estava quando eu criei? Com certeza você sabe. Porque quando ele coloca aqui no versículo 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Pequena para quem? Só para ele, não é verdade? Eu creio que os discípulos estavam agitados. E ele, calma gente, fiquem mais tranquilos. E ele pega e traz esse texto para eles. Jesus, ele manda a gente olhar para os corvos, para os pássaros, para a gente olhar para os lírios. Eu vou confessar para os irmãos que eu amo o interior. Adoro viajar para o interior. Infelizmente, só consigo ir em tempo de férias, né? Porque a Jojo ainda está estudando e agora fazendo estágio. Então, a gente só consegue ir na pior época do ano, onde tudo é mais caro, onde está muito mais lotado. Mas eu gosto, irmão, de estar lá contemplando a natureza, vendo as estrelas, os animais. Sabe aquele cheirinho da terra depois de uma chuva? Que delícia aquilo, irmãos. Aquilo é gostoso demais. Eu moraria tranquilamente num lugar assim. Nós estivemos num hotel fazenda em Camanducaia, já faz alguns anos. E os nossos chalés estavam em cima e o refeitório era na parte de baixo. Então, nós, à noite, descemos, fomos ao refeitório. E aí, para voltar, tinha um gramadão para a gente chegar no chalés. E estava tudo aceso, mas naquele momento só tínhamos nós ali em cima. O pessoal estava tudo lá embaixo. E aí eu virei para os meus filhos, para a Cida, e falei assim, vamos apagar as luzes para a gente ver as estrelas? Irmãos, quando a gente apagou as luzes, aquilo forrou de estrelas que a gente não consegue ver aqui em São Paulo por conta da tanta luminosidade. É muita luz, a gente não enxerga, né? E aí, naquele momento, irmãos, a única coisa que me vinha no meu coração era como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, e pensar que Ele criou isso tudo pensando em mim, pensando em você, irmãos. Esses enfeites que Ele colocou no céu, que nós vemos, foi pensando em nos alegrar. A lua, o sol, tudo com o propósito do ser humano, tudo feito em torno da sua principal criação, você.
Você é a principal criação do Senhor. E Ele fez isso tudo pensando em você, irmãos, pensando em mim. Isso me alegra de tão tremendamente, que eu falo, puxa, como não amar esse Deus? Como não amar esse Deus tão poderoso? E quando eu penso ainda na criação, eu penso que Deus pega, faz Adão, faz a Eva e coloca eles aonde? Num jardim lindo, cheio de flores, cheio de plantas, árvores, aquela jaqueira enorme no meio do jardim, aquela coisa maravilhosa, não é? Lindos. Lagos, peixes, pássaros, e eles ali curtindo a presença do Senhor. E ainda para coroar, no final da tarde acontecia o quê? O Senhor vinha até eles para compartilhar com eles de suas experiências. Vinha conversar com eles. Irmãos, eu penso que essa é a melhor combinação que pode existir. Contemplação da natureza, brincar com os animais e bater um papo com o nosso Criador no final da tarde. Que maravilhoso. De preferência, como o marido de uma boa mineira, com um cafezinho, um pãozinho de queijo e um queijinho branco. Oh, combinação perfeita. E aí você conversar com o Senhor nesse final da tarde, olhando para o crepúsculo, vendo aquele sol indo embora. Eu não sei vocês, mas o final da tarde me traz uma alegria tão grande, sabe? E eu fico pensando, será que é porque era um momento que Deus chegava para conversar com o homem e a minha alma clama por isso, sabe? Não sei, sinceramente não sei. Eu sei que eu fico muito feliz no final da tarde, gosto muito do pôr do sol, adoro pôr do sol. Eu fui lá para João Pessoa, o que eu mais tirei foi foto de pôr do sol, a terra da Elisângela. Maravilhosa terra. Tirei foto do pôr do sol rodado ali. Irmãos, o que você faz quando você chega em casa, depois do seu trabalho? Difícil, que você está cansado, sobrecarregado, com tanta tensão. A gente vai, toma um banho, relaxa, e aí a gente fala assim, vou relaxar. Aí você faz o quê? Você vai para a internet, não vai não? Cata seu aparelho, e aí você pega. Se você ficou sem responder mensagem o dia inteiro, você vai ficar cansando de responder mensagem. E vai ficar ali, responde. Aí você vai para o Facebook. Nossa, tem um monte de informação, um monte de notificação, você vai ver todas. Aí você vai para o Instagram, vai ver todas. A gente segunda estava na casa do Edinho e da Débora, e aí a Débora falou que ela não gosta de ler a Bíblia no celular, né? Por quê, Débora? Tira o foco. Porque dali puxa uma coisa, né? Vai embora. E aí você vê um plim que sobe ali, que você está lendo a Bíblia, aí você... Deixa eu só ver o que o irmão quis dizer. É um irmão. Deixa eu ver o que o irmão quis dizer, né? Irmãos, nós estamos tão comprometidos com nossas redes sociais que nem vemos a nossa vida passar pela janela. É como se nós estivéssemos num trem em alta velocidade, olhando para uma telinha e a vida passando aqui fora. E rápido, irmãos. Eu já disse para os irmãos em outras oportunidades que a nossa vida, ela é limitada por tempo, certo? Então, quando você fica 1 hora, 2 horas, numa telinha de celular, na internet, você entregou 2 horas da sua vida para isso. Aí eu lhe pergunto, é uma questão de analisarmos, faz bem para nós isso? Nós não estamos perdendo o nosso tempo quando exageramos. Eu não estou dizendo e nem estou pregando para você jogar fora seu celular, não me entendam mal. Mas eu estou dizendo que às vezes nós perdemos tempo demais. Eu me policio muito, irmãos. Às vezes de manhã, assim, às vezes eu acordo um pouco cedo e não estou a fim de levantar ainda. Aí eu pego o celular, a Cida está dormindo, aí eu pego o celular, começo a ver notícias, daqui a pouco eu olho uma coisa, vejo Facebook, Instagram, não sei o quê. Irmãos, 1 hora vai rapidinho, muito rápido. Foi 1 hora da minha vida ali, já, você entendeu? Então, talvez nós estejamos precisando desacelerar, e eu creio que o convite do Senhor, através dessa mensagem, desacelera, aquieta a sua alma, porque isso tudo nos faz ansiosos demais. Contemple as maravilhas que o Senhor fez, quebra a rotina, irmãos. Olha para a natureza,
Quer ver uma obra do que o Senhor fez, muito próxima de você, você pode contemplar diariamente, dentro da tua casa, irmãos, tua família, teu espelho, olha para o espelho, vai ver uma obra que o Senhor fez, uma maravilha que o Senhor fez. Glória a Deus. Deixa o celular um cadinho de lado, irmãos, contemple a natureza, converse com Deus. Quando eu trabalhava ali na Jorge de Miranda, perto do quartel da Rota ali, os irmãos conhecem ali, perto da Tiradentes, eu gostava na hora do meu almoço, ir lá para o Museu de Arte Sacra. Ele falou, Museu de Arte Sacra? Eu ia para o jardim do Museu de Arte Sacra. Por quê? Era um momento que o meu trabalho sempre foi muito tenso em muitas coisas, e aquilo sempre me sobrecarregava muito. E eu encontrei que o período do almoço era um bom momento para eu descarregar tudo isso. Então eu ia lá, sentava nos bancos do jardim, e ficava lá olhando as árvores, reparando o formato das folhas, reparando os tons de verde, reparando as flores, reparando as cores das flores, ouvindo o som dos pássaros, tentando achar um entre eles e vendo a diversidade, as cores que o Senhor fez com cada um deles. E aquilo começava a me encantar de tal forma que eu glorificava o nome de Jesus ali, glorificava o Senhor. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu te entrego tudo isso, a minha ansiedade, porque isso está fazendo mal para mim, e eu quero me fazer livre disso. E eu acredito, que cada vez que eu fazia isso, a minha vida era renovada, e eu voltava para o segundo período. Mas isso era uma coisa tão gostosa, eu só não ia quando chovia, realmente. Mesmo no frio, porque às vezes no frio eu ainda ia com frio e tudo, e aí chegava lá, procurava um banco próximo do sol, onde pegava um pouquinho de sol, esse sol de geladeira de inverno, né? E tentava me aquecer ali, mas ali eu começava a glorificar o Senhor ali, por tudo que eu via, o cheiro, o vento batendo nas folhas, é a criação do Senhor, isso tudo é para engrandecer o seu nome, irmãos. Hoje nós vivemos tão cansados, não é mesmo? Parece que a gente já acorda cansado, né? A gente já acorda cansado. Note que isso não é um cansaço apenas físico, porque você dormiu, é um cansaço mental. É um cansaço da sua mente. Ela está tão atribulada, tão cheia de coisas, que a gente não consegue descansar direito a mente, emocionalmente. Eu já teve uma época que eu falei, eu quero dormir sem sonhar, para eu descansar. Porque às vezes eu dormia e o sonho era tão agitado que eu já acordava agitado e cansado do sonho. Eu falei, não, até brinco com a Cida, eu falei, eu não gosto de sonhar. Porque assim, os meus sonhos são tão reais que eu fico cansado. Eu falo, eu acordo cansado do negócio, né? Então eu prefiro aquela dormida direta, de apagar mesmo, é o que eu prefiro, né? Para os cansaços emocionais, irmão, pode ser tanta coisa, irmãos. Eu elenquei assim 4 coisinhas aqui. Pressão por resultados. Se você trabalha em empresas focadas em metas, misericórdia, irmãos. Misericórdia, é uma pressão tremenda, não é, Vera? É uma pressão enorme, isso causa uma angústia, isso causa um peso, um fardo, e eles não estão nem um pouco preocupados em colocar esse fardo em cima de você, eles querem números. Responsabilidades familiares, irmãos, lutas pessoais, incertezas do futuro. Quem que tem certeza do futuro aqui, irmãos? Ninguém. Nós vivemos sem saber exatamente, aliás, nós sabemos pela palavra do Senhor que as coisas ainda vão piorar. Mas hoje eu não posso garantir como é que estará a minha situação daqui 10 anos, 5, 1 ano. Eu não sei, dependo do Senhor. E é isso que precisamos ter em mente. Todo esse peso, irmão, nos deixa sobrecarregados, oprimidos e muitas vezes sem esperança. É nesse contexto, irmãos, que as palavras de Jesus, registradas em Mateus 11, 28, elas ressoam com uma profundidade singular. Jesus faz um convite simples, mas poderoso. Vinde a mim, vinde a mim. Esse é o convite de Jesus. Ele não exige que as pessoas resolvam seus problemas primeiro. Resolve seus problemas, depois você vem até mim. Ele fala, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Ele não exige que as pessoas se tornem fortes para irem até Ele. Venha cansado mesmo.
venha sobrecarregado, porque nós vamos trocar. Eu vou te dar o meu jugo que é leve, e você me dá esse seu pesado. Confia em mim, entrega para mim. Jesus, ele se dirige exatamente àqueles que estão exaustos, esmagados pelo peso das suas lutas diárias. Eu não sei das suas lutas, irmãos. Eu conheço as minhas. E tenho algumas dificuldades. Mas eu vejo que funciona muito bem quando eu vou até Jesus e converso com Ele. Explico para Ele, mostro para Ele e peço para Ele me ajudar. Para que Ele troque comigo, para que Ele alivie o meu peso. Porque isso acontece com todo mundo, irmão. Jesus reconhece o fardo que nós carregamos e pela sua compaixão, exclusivamente pela sua compaixão, irmãos, Ele nos oferece um alívio que o mundo não pode nos proporcionar. Não pode nos proporcionar. Não há nada, não tem dinheiro, não tem bens, não tem os seus investimentos. Você pode ter tua conta bancária gordinha. Nada vai trazer esse alívio para a sua alma. Só Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse convite, irmãos, é um chamado à dependência total de Jesus. Você aceita esse convite? De depender totalmente dEle, integralmente dEle, independente das suas circunstâncias, independente do que você tem vivido, independente naquilo que você crê. Glória a Deus. Assim, irmãos, ao refletir sobre esse versículo, eu quero convidar vocês a pensar por um momento. Eu vou fazer algumas perguntas, eu não quero que você responda em voz alta, mas eu quero que você pense e que você responda para você mesmo, porque essa análise ela é muito importante. Como você tem vivido a sua vida, irmãos? Como é que você tem vivido? Você tem apresentado seus problemas ao Senhor? Você tem entregado a Ele? Ou você tem tentado resolver tudo sozinho? Se serve de experiência, irmãos, eu já tentei resolver tudo de forma sozinho, né? Vou dizer para vocês, não deu certo. Então, se experiência conta, passo a minha. Não funciona. Tentar resolver sozinho. A angústia continua, o peso continua. Onde você tem depositado as suas esperanças? No que você tem depositado as suas esperanças? Numa aplicação financeira, num fundo de garantia, em muito tempo de uma empresa? Eu estava conversando com o João Vitor, eu falei, filho, se for possível, faça um concurso público, porque, embora você esteja muito bem na sua empresa, não se iluda, você é apenas mais um número para eles. Então, num dia que você não estiver servindo, ou que eles acharem que você não tem mais a importância que você tinha quando era mais jovem, por exemplo, porque hoje ele é jovem, talvez eles não vão ter nenhum tipo de compaixão de te dispensar. Então, primeiro confie no Senhor, mas faça a sua parte, entendeu? Na sua agenda diária você tem um tempo para contemplar a obra da criação de Deus? Tomar um cafezinho conversando com o Pai? Olha só o que o salmista diz no Salmo 104, versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eu vejo Davi, ao pronunciar essas palavras, olhando para tudo que ele via ali do Senhor, olhando para as plantas, para as árvores, para os animais, ele fala, Senhor, quantas são as suas obras, que maravilha que é isso, quanta diversidade é nisso, quantos seres que o Senhor criou, que coisa gloriosa. Eu creio que Davi, admirado, exaltava Jesus, exaltava Deus por tudo aquilo que ele estava vendo, pela obra das suas mãos. Irmãos, não importa o quão pesado seja o fardo, ou quão desesperadora seja a situação, a sua promessa permanece fiel, e vale para você, eu vos aliviarei. Essa promessa permanece fiel, irmãos. O convite, vinde a mim, e a promessa, eu vos aliviarei, eu vou te dar descanso, confia em mim. Glória a Deus. Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus, irmãos?
Você é capaz de rir com Deus? Esses dias eu estava... Ontem. Eu estava jogando uma aguinha no carro. E eu estava lembrando de algumas situações, e eu comecei a conversar com Deus, daqui a pouco eu comecei a rir da situação, mas na conversa com Deus. Isso me faz tão bem, sabe? Conversar com Deus não apenas quando estamos aqui, ou não apenas quando eu dobro o meu joelho, mas conversar com Deus em momentos aleatórios. Senhor, o Senhor está vendo isso, Deus? Senhor, olha que coisa, sabe? Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E eu lembro de um irmãozinho, irmãos, eu estou aqui há 32 anos. Eu lembro de um irmãozinho que vinha aqui uns tempo atrás, talvez as irmãs mais novas também, como eu, vão lembrar. E ele usava umas palavras tão bonitas para orar. Oh, magnânimo, não sei o quê. E falava umas palavras assim. Eu falei, Jesus está bonito, mas eu não sei o que ele está falando. E eu pegava, em algumas palavras, eu chegava a anotar para procurar no dicionário, irmãos. Né? E eu notei, irmãos, que... eu, nas minhas orações, eu sou paulistano, né? Então, eu nunca usei tu, né? Mas nas minhas orações, eu conversava com Deus, como tu fazes. Aí eu parei, eu falei, espera aí, eu não sou do sul, porque no sul usa, né, Alba? Eu não sou do sul, eu não tenho esse hábito no meu vocabulário. Eu não estou sendo verdadeiro. Eu não estou, entenda, eu não estava sendo, natural, exatamente. Eu não estava sendo natural. Eu não estava sendo quem eu sou. Eu falei, não, eu tenho que ser quem eu sou, porque Deus me fez desta forma. Então eu vou ser quem eu sou, com o mesmo respeito, com o mesmo temor. Que eu falava com o meu pai, eu falei, eu vou falar com o meu pai que está nos céus. Então, eu converso com Deus de forma muito natural. Senhor, olha, aconteceu um negócio aqui que eu não gostei, eu estou chateado, porque fulano fez assim, e eu achei que foi desta forma. Senhor, me ajuda, Deus, porque o Senhor sabe que eu sou pó, eu preciso. Senhor, me ajuda, Senhor. Então, hoje eu estou tão feliz, Deus, aconteceu um negócio, como eu disse para vocês, eu estava rindo. Estou tão feliz hoje porque aconteceu tal coisa. Oh, Deus, a vida do meu irmão, abençoa lá o meu irmão que está passando tal necessidade. Oh, Senhor, abençoa o meu irmão que conseguiu tal bênção. Que bom, Senhor. Então, o nosso relacionamento tem que ser natural, irmãos. Irmãos, tenha em mente que quando nós agimos naturalmente com Deus, quando nós chegamos a Ele e levamos a Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, toda a nossa sobrecarga, Ele vai nos dar gratuitamente a sua paz e trocar conosco o seu fardo, que é leve, né? E o convite de Jesus nessa noite para nós, para todos nós, é um convite para deixar de lado todas as nossas ansiedades e preocupações e encontrar em Jesus o descanso verdadeiro que só Ele pode oferecer, irmãos. Só Ele pode oferecer. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, o Senhor sabe o que cada um de nós que está aqui nesse local tem enfrentado em suas lutas diárias, Deus. O Senhor sabe das dificuldades que cada um tem. Eu não conheço a dificuldade do meu irmão, mas eu me uno ao meu irmão nesse momento para orar por ele, para te pedir, Deus, que o Senhor traga um alívio, Senhor, à sua alma. Para te pedir, Deus, que o Senhor traga a sua paz, que excede todo entendimento, e que essa paz transborde na vida do meu irmão, na vida da minha irmã que está aqui presente, Deus. Que eles possam ter cada dia mais experiências com o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é grandioso, e que eles possam, Senhor, te ver nas tuas obras, te ver, Senhor, em tudo que o Senhor criou nesse mundo, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é tão bom, o Senhor tem falado tanto conosco, o Senhor tem trazido tanta revelação da tua palavra nesse lugar, Deus, e eu te peço, Pai, que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações, Pai, e que não permita que nenhuma ave de rapina, que nenhum inimigo venha roubá-la do nosso coração, Deus. Eu te peço, guarda, Senhor, que ela caia numa terra fértil e que ela frutifique e dê muitos frutos. Abençoa a vida do meu irmão que está orando nesse momento, Deus. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dos seus familiares, abençoa as suas finanças, abençoa o seu trabalho, Senhor, abençoa a sua saúde.
tudo que ele fizer que prospere para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.